Bom dia a todos e a todas. O assunto que nós vamos compartilhar com vocês para necessária reflexão é a famosa reforma da Previdência Social proposta pelo governo federal, ou apresentada pelo governo federal ao Congresso Nacional em caráter de urgência e com uma característica muito pouco recomendada a qualquer projeto de lei, que é a impossibilidade de ser debatida e a impossibilidade de ela ser aperfeiçoada ou alterada pelos parlamentares e por sugestão da própria sociedade. Antes da gente falar sobre os impactos que, em sendo aprovada, a reforma vai causar aos direitos individuais do trabalhador e da sociedade como um todo, é importante que a gente compreenda que todos os direitos, né, e isso se aplica aos direitos chamados de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, os direitos individuais, os direitos sociais, os direitos difusos, todos eles geram um custo para a própria sociedade. A democracia tem um custo, a previdência tem um custo, cada decisão da sociedade em conceder a si própria e aos indivíduos aquilo que é chamado de benefício gera um custo. E responsavelmente a própria sociedade deve buscar formas de financiar adequadamente esse direito, de tal sorte que não sejam criados privilégios ou distorções imediatas, de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Posto isto, vale a pena nós enfrentarmos esse tema da Previdência sob duas perspectivas, antes de entrar ainda na questão dos direitos e das alterações que isso causa ao trabalhador ou aqueles todos que buscarão na Seguridade Social um benefício quando chegarem à terceira idade e depois de um tempo importante de trabalho. Bem, há uma corrente de economistas, especialistas em previdência, que dizem que a Seguridade Social ela não é deficitária. E há outra corrente não menos importante, diz que ela é extremamente deficitária e que isso haverá de causar enorme problema no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo para o financiamento da própria Seguridade. Bem, os especialistas em cálculos atuariais, os especialistas em previdência, se eles não chegam a um denominador comum, é importante que a gente avalie quais são os impactos que isso causa ao trabalhador. Evidentemente, qualquer mudança de regras causa desconforto. E esse desconforto haverá de frustrar expectativas para todos aqueles que estavam trabalhando e buscavam sua aposentadoria e a construção dessa aposentadoria dentro de algumas regras. Alteradas as regras, o que nós podemos dizer é que aqueles que entrarem no sistema agora, em sendo aprovadas novas regras, terão essas regras válidas para a construção e pavimentação do seu direito à aposentadoria. Aqueles que já estão no sistema terão garantidos os seus direitos, em tese. Vamos aguardar como é que vai ser a redação final desse texto e haverá mais uma vez a famosa regrinha de transição. Grosso modo, o que pode ser dito é o seguinte: se alguém para alguém faltava 10 anos para se aposentar, ele vai ter que trabalhar mais 5, portanto 10 mais 5 mais 15. Se para alguém faltava 4 anos, ele vai trabalhar os 4 anos mais 2, no mínimo, observando as regras postas e essa regra de transição. O governo tem dito que o impacto é muito pequeno para 60% dos aposentados que ganham até um salário mínimo. E é fundamental essa reforma por conta da alteração da pirâmide demográfica no Brasil, em que gerações passadas tinham uma pirâmide de base larga, ou seja, muitos jovens e poucos idosos, e que atualmente nós temos na faixa intermediária dessa pirâmide
um número maior de pessoas e que, portanto, em algum tempo, essas pessoas que estão ativas ainda, esses contribuintes que estão ativos, serão aposentados e, portanto, haverá um custo adicional muito importante, muito grande para o Instituto Nacional de Seguridade Social. Grosso modo é isso, e as pessoas têm uma noção de que haverá alguma mudança em relação aos seus direitos. E, portanto, eu aconselho todos os alunos e alunas, professores, funcionários da Arquimedes, todos aqueles que nos ouvem, a procurar informações detalhadas com um especialista em direito previdenciário, um especialista em previdência, bons advogados, bons contadores, bons consultores na área previdenciária, e isso merece atenção, porque diz respeito à vida de cada um. Mas há uma outra perspectiva que merece ser colocada, que é o déficit da Previdência. Bem, nós ouvimos falar há muitos anos que a Previdência é geradora de déficit e esse déficit é coberto pelo dinheiro do Tesouro. Esse déficit giraria em torno de 40 a 50 bilhões de reais por ano. Em sendo verdadeiro esse número, evidentemente é um número importante e que qualquer governo responsável deve colocar atenção nessa circunstância. Mas eu acredito, enquanto cidadão, que há outras questões igualmente ligadas à Previdência que merecem atenção dos governos que me refiro ao governo federal, aos governos estaduais e aos governos municipais, especialmente ao governo federal. Todos nós sabemos, ou a maioria de nós sabe, que existe uma coisa chamada teto constitucional para salários, e esse teto gira em torno de R$33 mil hoje. Bem, é um bom salário, é um excelente salário, mas curiosamente nós temos algumas categorias profissionais, alguns agentes públicos, alguns agentes políticos que recebem o que se chama de extrateto. Então imaginemos o seguinte: o seu salário é R$33 mil, esse é o limite, mas você recebe 80, 100, 150, 200, 250 mil reais por ano. Eu me refiro a uma categoria em particular. Os juízes federais do trabalho, os juízes federais da justiça não especializada, custam aos cofres da União anualmente, apenas do excedente ao teto, algo como 10 bilhões de reais por ano. 10 bilhões de reais por ano. Eu não sei se esses 10 bilhões estão contidos nos 40 bilhões ou 50 bilhões do déficit ou não. Cabe ao governo federal esclarecer essa dúvida. Some-se aos juízes federais do trabalho, as superaposentadorias dos procuradores do trabalho, a quem fale 5 a 8 bilhões de reais por ano de super salários, que eles dão outros nomes: indenização, diferenças de salário pagas retroativamente, ajuda à alimentação, ajuda à moradia. No estado de São Paulo tem até uma coisa chamada ajuda terno, R$6.500 que eles recebem por mês para comprar um terno. Né? E o atual secretário de Educação do Estado, o doutor Zé Renato Nalini, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, defendeu essa questão. Então, o que eu quero colocar à reflexão, que vai além da reforma previdenciária propriamente, é uma coisa que eu tenho chamado de aristocracia urbana. Há algumas carreiras que estão se apropriando do Estado brasileiro e nos fazendo crer que eles são mais iguais que os outros brasileiros, são mais iguais que os outros paulistas, que são mais iguais que os outros fluminenses, que são mais iguais que os outros mineiros. Me refiro a essas carreiras: juízes, promotores, em certa medida delegados, funcionários da Receita Federal, funcionários do Banco Central do Brasil, funcionários do BNDES. Essas carreiras de Estado, essas carreiras que exigem um certo grau de sofisticação acadêmica e formação acadêmica, estão, na minha maneira de ver, drenando de maneira imoral e, por que não dizer, corrupta, os cofres do Tesouro Nacional.
Por que corrupta? Ora, se há uma regra constitucional que diz que o limite do salário é R$33 mil por mês, qualquer centavo que alguém recebe acima desse valor, quer me parecer que está recebendo indevidamente e, portanto, corrói e corrompe o sistema. Portanto, trata-se de uma modalidade muito particular de corrupção travestida de direito adquirido. Bom, continuem todos ligados no Direito ao Alcance de Todos, na TV Arquimedes, e em breve voltaremos com mais um bate-papo informal e que se pretende elucidativo.